Salve Maria! A imagem que eu vou usar no molde de hoje é essa, é esse Sagrado Coração de Jesus. Atrás eu colei essa chapa de acrílico para deixar a imagem mais grossa, mais resistente. Eu fiz um acabamento atrás, eu passei gesso para ficar com a borda assim mais lisa e depois eu passei um primer, como vocês podem ver. Assim a peça fica mais resistente para a hora que eu for passar a vaselina, ficar mais liso, vocês vão perceber depois. Agora eu passo a vaselina nessa borda, nessa parte reta não precisa. Eu já passei a vaselina em toda essa borda, porém vocês podem reparar que ficaram assim as marcas das cerdas do pincel. O que eu vou fazer para isso desaparecer, para ficar lisinho, é usar o soprador térmico para aquecer essa vaselina e ela espalhar. Ela fica parecendo como se fosse um óleo. Agora eu vou pegar e vou colar a matriz aqui na base com cola instantânea. Vou pôr só 3 pinguinhos. Eu quero depois poder tirar ela daqui. Depois que eu colei, eu vou passar agora a vaselina sólida aqui em cima, tá bem? Vou espalhar por toda a imagem. Eu já passei já o aquecedor térmico, tá tudo bem legal. Aí eu dobrei, na verdade eu cortei umas tiras de papelão, essas tiras têm 8 centímetros. E eu enrolei elas assim pra quebrar o papelão, porque eu vou colocar esse papelão aqui em volta, pra hora que eu for derramar o silicone e também depois o gesso, pra fazer a nossa capa, certo? Então eu vou deixar 1,5 centímetro de distância da peça e vou passar e vou colando esse papelão com a cola quente. Ó, eu colei totalmente já, ficou assim. Uma imagem oval. Ficou bem certinho ali, com mais ou menos 1,5 de distância entre o papelão e a matriz. Agora eu vou preparar o silicone. Eu tenho um restinho ainda desse branco aqui, e depois eu vou usar o azul. É um silicone da Rede Lise, que é o que eu costumo usar. Primeira coisa que a gente faz, abre o silicone, mistura bem ele antes de catalisar, porque ele vai estar decantado. Então a gente mistura bastante. Eu tenho aqui um mexedor. Eu tenho aqui a minha balancinha. Vou ligar ela. E vou colocar cerca de 100 ml de silicone, esse que eu acabei de misturar aqui, para fazer a pincelada na peça, que é a primeira coisa que a gente faz. Aqui. Eu costumo sempre fazer de 100 em 100 para não ter problema com o catalisador. Eu já perdi silicone assim, sabe? Coloca mais ou coloca menos catalisador. Então eu faço mais ou menos de 100 em 100. Para cada 100 ml de silicone, eu coloco 2,5 de catalisador. Eu tenho aqui esse medidor, mas dá para usar seringa também. Porque direto aqui, sabe, dá medo de falhar, você pingar ou pingar mais. Ou ele não marcar direito. Eu vou colocar então 2,5. Olha, eu medi aqui. E vou jogar. Eu costumo misturar com um palitinho de sorvete, ó. Tem um saquinho. Tem bastante bolha.
Você pode bater um pouco para as bolhas subirem. Bastante bolha. E mistura. Eu despejo esse silicone sobre a imagem e depois vou espalhando com o pincel para que ele entre em todos os detalhes e não fique nenhuma bolha de ar, especialmente assim nas partes mais detalhadas da peça. Passado algumas horas, esse silicone já secou, tá vendo? Eu puxo, ele tá seco. E agora eu vou passar um pouco de vaselina na borda aqui, entre essa madeira, e vou passar também no papelão, para que a hora que eu despejar o silicone ali, ele não grude, a gente tire com mais facilidade a imagem dali. Agora eu já preparei esse outro silicone, que é o silicone azul, mas ele é igualzinho o branco, só muda a cor. Agora eu só vou completando até chegar em cima da peça, até cobrir toda a peça. Eu preparei agora 50 ml de silicone e coloquei 5 ml de catalisador. Para ele catalisar mais rápido, para eu só cobrir essa parte aqui que é a cabeça do Cristo e aqui um pouco embaixo nas nuvens, onde tá marcadinho. Então eu mexi bastante até começar a engrossar, para que ele não escorra, para que ele fique parado aqui nesse meio, para proteger bem, né, fica mais grosso aqui. Ele já tá bem grosso já. Depois de algumas horas, o silicone já vai ter endurecido. Eu vou passar uma camada de vaselina e vou jogar um gesso em cima. O gesso seca depois de 25 minutos, aí a gente já pode desmoldar, tirar o papelão e abrir o nosso molde. Agora é hora da gente tirar uma peça para ver como é que ficou o molde, se o molde deu certo. Eu faço uma misturinha de água com detergente, escorro essa água, deixo o molde de ponta cabeça para a água escorrer totalmente. O gesso eu faço com uma parte de água para 2 partes de gesso. Misturo bem e vou jogar um pouco ali dentro do molde. E vou misturar um pouquinho, vou chacoalhar a peça para que o gesso entre em todas as partes. Agora eu jogo de novo esse gesso dentro do pote e vou colocar o molde em cima da nossa base, que deve estar protegida com um plástico, para que não caia nenhum gesso ali e não vá modificando o nosso molde com o passar do tempo. Então é bom ter esse cuidado colocando um plástico ali. Coloco agora o restante do gesso, completo até em cima, mexo bem para sair as bolhas de ar e vou aguardar por uns 25 minutos novamente até o gesso ficar completamente duro. Como ela é uma imagem de parede, eu vou colocar esse ganchinho que eu fiz com o arame, eu entortei ele com o alicate. Depois de uns 3 minutinhos, dá pra gente encaixar ali e ele não vai afundar. E o gesso já vai estar um pouquinho mais duro. Seguro um pouquinho, coloco bem no centro e deixo. Passados 25 minutos, agora é hora de desenformar. Tira com bastante cuidado.
E tá pronta a nossa peça.